noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. É impossível, analisando o mundo e as pessoas como vemos hoje, identificar a possibilidade de não haver reencarnação. Isso demonstraria uma visão de Deus totalmente diferenciada daquilo que eu e muitos creem. Como explicar situações tão fortes de diferenças entre um e outro? Como explicar crianças que nascem com doenças graves, sérias? Situações de pessoas que praticam o mal e nós não vemos um resultado dentro daquilo que chamamos vida, entendendo como única vida. Como explicar certas diferenças e certas situações que, se Deus permite, faria com que ele fosse cruel ou injusto? E se Deus não permite, o que ocorre que ele não consegue conter essa situação? Consultando o livro dos Espíritos, vamos tentar responder algumas perguntas que se concentram na verdade em uma só. Dentro de tudo isso que ocorre comigo e em volta de mim neste planeta de provas e expiações, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de cada um de nós? Na pergunta 132, objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E prestemos muito atenção nas palavras escolhidas, porque uma palavra fora de entendimento faz uma grande, enorme diferença. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então entendemos que é uma imposição da misericórdia de Deus e seria a única forma de se chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para esses espíritos alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes de uma existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação dos espíritos. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então Deus espera de cada um de nós crescimento progressivo, evolução progressiva de intelectualidade e moralidade, visando a uma perfeição que só se consegue na carne. Não a perfeição absoluta, que isso pertence somente ao Criador, mas dentro de uma situação que só contamos conosco, a perfeição que cada um de nós possa atingir. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Então a encarnação é uma necessidade. É possível atingir essa perfeição numa única vida? Não é possível. Mesmo que contemos que essa vida tenha 100, 110 anos de existência aqui na Terra, mesmo assim não é possível alcançar um grau de perfeição que se possa dizer, ele está pronto. Sem contar situações de crianças que desencarnam, de jovens. Então é necessário continuar isso. E vem a pergunta 166, que aí já não é encarnação, é reencarnação. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência?
Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então nós temos que nos ater aos mecanismos de reencarnação e encarnação. Todos nós, apesar de leituras, entendimento, palestras, de estarmos familiarizados com o assunto, sabemos na teoria. Na prática nós também sabemos, mas não lembramos. Sabemos na teoria como pode acontecer cada situação de desencarne. Mas o difícil é na hora da prática. Ninguém quer. Não, deixa mais para frente. Que o desencarne não seja agora, nem semana que vem, nem mês que vem. Mesmo com toda a fé e esperança, todo o entendimento, toda a leitura, agora não. Por que é tão difícil sair da carne? Primeiro, nós vamos deixar para trás tudo aquilo que dizemos ser meu. Minha família, meus bens, meu carro, meu apartamento, até minha comida. Pelas leituras nós identificamos que a vida no mundo espiritual é bem diversa. Lá não existe o churrasco de fim de semana. Não existe a feijoada de quarta. Lá se inicia com caldos, uma água fluidificada, magnetizada, depois de alguns exercícios, alimentação pelo ar. E aqui nós, no planeta Terra, para se fazer um regime que às vezes é necessário, uma mudança alimentar, é muito sacrificado. Então é difícil que nós possamos desencarnar, deixar para trás. Não é tão fácil um espírito sair do corpo e dizer: tchau, agora eu vou seguir o meu rumo e vocês que ficaram sigam de vocês. Porque existe uma coisa chamada também do lado de lá, saudade. E não somos nós que também a temos, eles também continuam tendo. Então o desligamento, ele é bem mais complicado do que se imagina. Nós não sabemos como será o desencarne. O ideal é que seja, segundo muitos, dormindo, onde a espiritualidade vem, faz o trabalho dela e eu acordo num quarto no mundo espiritual, num hospital espiritual. Não se sabe se é acidente, se é violência. A espiritualidade já alertou que se sofre e se tem maiores dores durante uma vida inteira do que no momento do desencarne. Mas mesmo assim a gente não quer saber de chegar a esse momento. Nós não sabemos quem vai nos receber. O que estará do outro lado da porta que se pode dizer em cima saída? Nós não sabemos. E o fator do desconhecido também nos preocupa. Situações essas que numa conduta de moralidade, de amor e caridade ao próximo, resolveria muitos desses medos. Então nós temos um temor do desencarne. Mas não pensem que é somente o desencarne que traz uma grande preocupação. O reencarne também traz. A exemplo da mãe de Lísias no livro Nosso Lar. Um espírito bem centrado, bem focado em situações do lado de lá e de cá. E em meio a uma festa que faziam para que ela pudesse, logo em seguida, fazer as tratativas para o reencarne, ela se mostrou apreensiva do retorno. Após algumas conversas, ela teve um pouco mais da sua fé e esperança fortalecidas. E isso me chamou um pouco a atenção, porque o medo é do desencarne. O medo é de morrer no corpo. O que é esse medo de reencarnar? Então vamos analisar. Primeiro, você tem uma necessidade de vir para cá. Você tem uma necessidade
de refazer situações às quais você errou anteriormente. Com amigos, afetos e desafetos. Você faz um planejamento reencarnatório, mas está ciente que você não vai lembrar das situações. Você vai trazer a sua consciência, as suas intuições e suas tendências. Você vai vir com um carnê de situações a rever, a pagar. E a pergunta é, será que vai dar certo? A segunda, eu estou numa colônia espiritual, onde tantos amigos benevolentes estão me auxiliando, me ensinando, onde ali não há uma mistura, como se acontece aqui no planeta, a exemplo do próprio livro Nosso Lar, de um espírito que tentou entrar em nosso lar e foi barrado pelo vigilante que disse, eu, através da minha visão potencializada, identifico que ela não está arrependida, ela quer entrar para fazer situações que não competem com o nosso trabalho. Isso não é falta de caridade. Isso é identificar uma situação e se prevenir para que não estrague todo um trabalho realizado em prol de muitos outros espíritos. E ali ela se revoltou e saiu xingando. Então ali a gente percebe que há um certo tipo de espíritos onde você se sente bem acolhido, torna-se uma zona de conforto. Aqui não. Aqui você vai ter a mistura de caracteres. Você vai ter as pessoas que vão te acolher e outras que não. Então isso também dá uma insegurança. Você vai mudar de corpo. Você está no mundo espiritual com aquela mesma aparência da última encarnação. É a mesma coisa que você sair daqui hoje, andar pela rua, identificar as pessoas e dizer, se eu estivesse naquele corpo com aquela aparência, todos são muito bonitos aí fora, né? E se eu mudar de gênero, dentro de uma necessidade evolutiva, e se chegar a hora de eu ser de homem, mulher, mulher, homem, para ver outras situações. As mulheres vão dizer, agora eles vão entender muitas coisas. E os homens vão dizer, agora elas vão lidar com mulheres e vão entender muitas coisas quando vir como homem. É a vida colocando você em posicionamentos necessários para conhecimento de tudo. Por isso que numa vida é impossível evoluir e conhecer tudo. Então realmente há alguns problemas que te deixam inseguros a vir. Você vai lidar com pessoas complicadas que estão no seu planejamento reencarnatório. Minha sogra vai ser minha mãe de sangue. O meu desafeto vai ser meu irmão, gêmeo. A minha nora vai ser a minha irmã. Situações que anteriormente não deram certo precisam de um novo posicionamento. Dar certo agora. E você vai pensar, não, eu quero vir em detrimento àquele que é o meu desafeto como mãe ou pai dele. Porque eu, numa hierarquia familiar, numa posição acima, e ele como um filho, uma criança, eu dou jeito. Quem tem filho sabe que não é tão fácil assim. Tem muitas crianças que estão fazendo com que mãe e pai tenham um trabalho redobrado. O que será isso? O que será essas situações que não se explica? Que fica com aquela lacuna? Que se você perguntar, simplesmente falam por que sim ou por que não. Mas eu quero uma resposta mais concreta, mais profunda, algo que me contente. E você está querendo saber demais. Então a doutrina espírita explica um pouco mais. E coloca as coisas em situações onde é possível começar a entender que Deus não é tão injusto assim. Por isso que a pluralidade de vidas, as reencarnações, são uma ideia que não iniciou com a codificação de Kardec. Há muito tempo, a ideia de
pré-existência da alma e de retorno existe. Muitos chamavam de ressurreição, que seria a volta ao mesmo corpo, que a ciência explica não ser possível. Alguns chegaram a dizer em mentempsicose, que seria o retorno num corpo de animal, o que a doutrina espírita diz que não é possível, porque são dois reinos distintos e o reino animal está abaixo do hominal. E nenhuma necessidade de prova kármica do reino hominal faria com que ele descesse um reino. Mas essa ideia sempre existiu, só que sem muito direcionamento para que pudéssemos entender melhor. A doutrina espírita veio e, através de codificação, com relatos da espiritualidade, dá para entender melhor o que é, e aí sim, a reencarnação, a volta em vários corpos, com uma necessidade que Deus impõe de perfeição e, ao mesmo tempo, ajudarmos nos desígnios dele, evoluindo o planeta em que vivemos, ajudando uns aos outros. Mas curioso que muitos combatem a ideia de reencarnação. E mais curioso ainda, até mesmo dentro da doutrina, alguns param em algum momento para pensar, talvez até não falem, mas intimamente dizem, será que realmente? Enquanto um desencarne acontece no companheiro, na família ao lado, ok. Os livros estão aí, as palestras estão aí, mas quando é comigo, será que realmente a pessoa que partiu da minha família está em algum lugar, lá ou cá? Porque se olha muito para cima ou para baixo, da ideia de céu ou inferno, será que realmente essa pessoa volta? Então, como é que a gente pode, sem ter 100% de certeza, porque isso é impossível, que, como eu disse, a certeza é só se realmente chegarmos ao desencarne, e como eu citei, as pessoas procuram evitar isso, o que não é nenhum problema, porque, palavras de Chico, já que estamos aqui, vamos viver a vida naquilo que é possível e tirar o melhor proveito para crescermos, sabermos, evoluirmos e praticarmos o amor e caridade. Diferente do pensamento de muitos que curtir a vida é passear, divertir, viajar, o que não é nenhum erro, muito pelo contrário, é uma necessidade, mas curtir a vida não é somente isso. Curtir a vida que Deus nos deu é também melhorarmos espiritualmente. Atender às necessidades que Deus espera de nós, de melhora íntima nossa, auxiliando através de amor e caridade a nós e ao próximo. A espiritualidade se manifesta. Nós estamos vivos, diferente daquilo que até então se dizia o contrário. Mas é o espírito que está falando? Ou simplesmente sou eu como médium, falando que sou aquele espírito a uma mãe, a um filho, a um irmão? Então esse espírito, através de uma psicofonia ou de uma psicografia, começa a relatar situações que não são de alcance de entendimento do médium. São situações de muita particularidade, intimidade familiar. Não é ele? E por fim ele ainda assina uma assinatura próxima ou igual à assinatura enquanto vivo? Fala sobre nomes completos, detalhes de situações, fala até mesmo de pensamentos íntimos daquela mãe, daquele irmão, daquele pai, que ninguém sabia porque ela nunca citou. Então há realmente, em algum local, aquela criatura está, seja lá ou cá. Mas isso só me prova que ele está em algum lugar, não me prova que ele volta, que ele reencarna. Porque nós somos Tomé. Nós nunca nos contentamos com as situações. Ok, precisamos mesmo, é uma fé raciocinada, precisamos disso. Questionar e ir em busca de informações, não é uma fé cega, mas só que tem situações que mais esclarecidas impossível. E nós ainda queremos mais. O mais é o desencarne. Aos que não creem,
aos que combatem a ideia. Me expliquem como há os relatos de situações íntimas, familiar, com tantos detalhes. Não tem a explicação. Eu quero outras explicações em relação aos fatos que eu vou passar agora, que já são de pesquisas. Uma criança vira para a mãe e diz: me respeita que eu sou seu pai. Até aí pode ser uma brincadeira de criança, né? Eu não gostei da decoração da casa, eu preferia ela como era antes. E como é que ela era antes? Se desde que você nasceu ela é assim? Ela era assim, 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 assim. Há 20, 30 anos atrás. Já é um sinal de alerta. Realmente a decoração era assim. Que estranho. Não lembro de ter fotos nesse sentido e de ter comentado com essa criança, com meu filho. Ele vira para a mãe e fala: eu quero o meu relógio. Que relógio? Eu quero o relógio que eu deixei com você, para você guardar para quando eu retornasse. Aí, com seus arquivos mentais, ela lembra que o pai, antes de ir para a guerra, e quem vai para a guerra já se prepara para o pior também, deixou um relógio com ela, criança, como se fosse uma herança, uma despedida. Falou: papai vai voltar e você vai devolver para mim. Então já deu um sinal de alerta maior. Epa, ninguém sabe desse relógio que está guardado. Vamos testar. Recolheu relógios de várias pessoas. Jogou todos numa gaveta. Pediu para a criança dizer: vá e escolha um relógio. Ele virou e disse: eu não vou escolher um relógio, eu quero o meu. E ele revirou a gaveta. Entre uns 10 ou 12 relógios, ele tirou justamente aquele que talvez, não sei, e vida anterior ele deixou guardado com a filha. Ele não voltou da guerra, mas de alguma forma ele voltou como havia prometido. Um casal de evangélicos se surpreende com uma filha que muito pequena do nada começa a falar de uma irmã que ela não conheceu, que morreu 9 anos antes dela ter nascido. Curioso porque a menina não passa só a falar da irmã, mas passa a falar como a irmã. E começa a agir e identificar situações de uma época que ela não era nascida, fazendo muitos pais relembrarem aquela filha que havia desencarnado. Inexplicável, né? Talvez com a doutrina espírita a gente consiga colocar as coisas no seu devido lugar e entender os mecanismos de encarnação e reencarnação. Crianças que vêm com dons que não se explica. Você põe uma criança sentada num piano e do nada o menino começa a tocar. Mas desde quando você começou a ter aula? Eu não tenho aulas de piano, eu simplesmente sei. Faz cálculos matemáticos? Sim, às vezes está frequentando a escola. Fala línguas com uma fluência que não se tem como explicar, porque não houve as aulas para isso. E mesmo que tivesse havido essas aulas, a idade das crianças não permitiria uma fluência e um domínio tão grande dessas situações de estudo. Aonde isso começou? Se não em algum lugar, em alguma situação antes dessas crianças terem nascido nesta vida. Mas o fato mais curioso vem de um delegado de Curitiba, espírita, que ele trabalhava na área criminal e ele sempre se atentou às situações de reencarnação, querendo provar essa possibilidade. O fato mais curioso dele foi que uma senhora com um neto de 3 anos, esse menino tinha um problema de coração muito grave, uma fissura no coração. E ele achou muito
muito curioso o fato do avô desse menino ter morrido uns 30 anos antes com um tiro acidental no coração. E ele foi pesquisar os laudos anteriores e, aproveitando a tecnologia de agora, ele fez novas pesquisas. E ele descobriu duas coisas muito curiosas cruzando os laudos anteriores e os laudos médicos do menino. Primeiro, o local do tiro do avô era o mesmo local onde ele tinha a fissura no coração. Ok. Segundo, levando um tiro no coração, o coração se deteriorou. Então ele fez um teste. Eu vou usar o mesmo tipo de arma e bala no local sólido para ver que marca deixa. E ele atirou, fez os seus testes de balística e deixou um tipo de marca, que era a mesma marca que o menino tinha no coração. Fora que o menino já estava começando a falar como o avô. Então são situações que realmente, sem a ideia de pluralidade de existências, nós não conseguimos explicar. Nós não podemos ter em mente que a justiça de Deus possa permitir tantas coisas que ocorrem hoje à nossa volta, ou até mesmo conosco, que nós nos perguntamos, por que comigo é tão pior do que com o outro? Por que essas situações ocorrem e com o outro não? Isso dá um certo desgosto da vida. E a ideia principal seria justamente que, se Deus é tão injusto assim, e eu não consigo melhorar a minha vida, a dos outros é muito boa, e realmente é só uma vida, o melhor que eu faço é me retirar dela o mais rápido possível. E aí vem as ideias de suicídio. Em pesquisas fala que o número de suicídios aumentou consideravelmente, principalmente entre os jovens, com as ideias materialistas que tiram a fé e a esperança de qualquer pessoa. Então seria necessário entender os mecanismos de Deus, os mecanismos da vida, para que nós possamos entender que não há injustiça, não há discrepância, não há diferenças. Até há, mas não sem um fim útil. Se eu retorno, é porque eu tenho que saldar dívidas. É a mesma coisa que você receber o seu salário mensal e você pagar as suas contas. Quando você vai entrar na fila, você vê várias pessoas ali também com o mesmo intuito. E você pensa, eu vou ter que entrar na fila? Vai. Lá não tem débito automático. A fila para reencarnar é grande. A reencarnação é uma dádiva, por ser grande a fila lá. Pela necessidade que eu li de melhoramento próprio e ajudar a Deus no melhoramento das coisas do planeta, nós precisamos reencarnar com urgência. Aqui nós erramos. Quando chegamos lá, nos deparamos com a verdade. Nos deparamos com aquilo que fizemos e não deveríamos. Com aquilo que não fizemos e deveríamos. E nós decidimos, preciso voltar. Preciso trabalhar aquilo que eu não fiz. É uma necessidade urgente. Aí você chega na fila, tem mais gente na frente. Planejamento reencarnatório é planejar eu, quem vem comigo, as posições, as necessidades, para aí começar a ver se vai dar certo. Então a gente vê que é um mecanismo muito complexo de encarnação. E, infelizmente, muitos estamos vindos e não estamos conseguindo aproveitar para a melhoria necessária. E o que é aproveitar para a melhoria necessária? É nada mais, nada menos do que utilizar os ensinamentos de Jesus. É simples. Nada mais, nada menos do que praticarmos tudo aquilo que Jesus nos trouxe e que a doutrina espírita nos fortifica e explica melhor, principalmente pelo livro Evangelho segundo o Espiritismo. Reencarnar está difícil. São os métodos contraceptivos,
Antigamente as mulheres tinham quantos filhos? 4, 5, 6, 8, 12? Não sei. Hoje, 1 já basta. 2 no máximo. Porque há a crise sociopolítica e econômica. Há situações que não dá para ter uma família muito grande, segundo as famílias de hoje em dia. Então, para reencarnar está difícil. E para correr atrás da situação está difícil. E nós temos aí que estar atendendo a necessidades próprias. E para agravar mais, estamos num sistema de regeneração, onde as coisas estão correndo muito rápido. E nós estamos precisando correr junto. Então é tudo ao mesmo tempo agora. Por isso nós não podemos perder a possibilidade desta encarnação. Como o Chico falou, já que nós estamos aqui, vamos correr atrás e fazer. Porque a reencarnação e o desencarne são aquelas situações complexas que eu citei. Nós temos inseguranças, temos medo e nós não estamos conseguindo trabalhar com aquilo que temos. A reencarnação está mais do que comprovada. Nós retornamos com nossa consciência, nossas intuições e nossas tendências. Hoje, nós somos melhores do que já fomos. Quem somos hoje? Quais são as minhas imperfeições hoje? Multipliquemos um pouco elas e veremos quem fomos ontem. E vamos verificar, sem passar a mão na própria cabeça, no que nós deveremos melhorar, no que nós poderemos e deveremos melhorar. E ainda não fizemos. Porque os dias passam rápido. Logo está aí a prática, não só a teoria. Então nós devemos ter em conta que a vida é uma dádiva. Os mecanismos que Deus utiliza conosco é um presente. Que Ele é mais misericordioso do que nós possamos imaginar, que nada do que nós enxergamos, identificamos de ruim, vai ficar impune, tudo tem sua razão de ser, tudo será resolvido a seu tempo, que não é o nosso desta vida, seja aqui ou no mundo espiritual, seja nesta ou em outra vida, seja para nós ou para com o nosso próximo, tudo vai se encaixar. Então jamais devemos acusar a Deus de injusto, porque nós devemos entender que há 2 lados de uma mesma vida que se interpenetram e que influenciam-se mutuamente o tempo todo, onde nós temos 3 presentes que Deus nos deu. Primeiro, a vida. Segundo, o livre-arbítrio. E terceiro, a possibilidade de refazer. A possibilidade de reencarnar para fazermos novamente aquilo que erramos. É essa a misericórdia de Deus conosco. Reencarnação é retornar à carne, é nova chance, é refazer. Nós estamos na Semana das Crianças e nos focando melhor nas crianças que estão chegando. Tenhamos noção aos pais, aos avós, que são espíritos que estão vindo, com a sua bagagem, carga emocional, psicológica, tudo ali. São crianças, espíritos que estão vindo, como missão àqueles que estão recebendo. Imaginemos a responsabilidade que é direcionar essas criaturas. Então tenhamos noção de que essas crianças vindo com essa bagagem de necessidade de melhoria, pode ser alguém lá de trás. Possamos fazer o nosso melhor trabalho, aproveitando a atual encarnação o mais urgentemente possível. Muito obrigado. Pois não. Pode fazer. Sim, dizem que o olhar é a porta da alma, ok? O olhar, ele pode se confundir à genética.
mesmo tipo de olho, mesmo tipo de rosto, mesmo tipo de cabelo. Mas sim, às vezes pelo olhar pode-se deduzir. Mas há outras provas mais concretas. Pode ser simplesmente uma familiaridade do corpo humano. Agora, ideias, situações, informações, isso é indiscutível. Ou é passado a ela ou não. E se não é passado, de onde vem isso? Vem dela mesma, em ideias dela, no espírito dela, que ressurgem por uma necessidade, ou apenas para provar que existe, porque os espíritos começaram a se manifestar para provar que existe um mundo espiritual e que existe uma continuidade. E essas situações podem ocorrer para estar provando simplesmente isso, que há esse retorno. Mais alguma pergunta? Não? Então tá ok. Muito obrigado e boa noite.